Olá, bom dia. Hoje o assunto que nós iremos tratar hoje será sobre o selo de Deus, o selo da besta. Na verdade, nós não iremos apontar quem é quem, sem intenção ofender ninguém. Nada disso, mas só mostrar qual é o selo de Deus e qual é o selo da besta. As igrejas, elas acreditam que o selo da besta é um microchip. Se bem que a Bíblia inteira não fala que seria um microchip ou um chip de computador, o selo de Deus. Até porque Satanás não trabalha assim, tão diferente de Deus. Não, nada disso. Satanás ele trabalha em contraste com as obras de Deus. Ou seja, o que é um contraste? O contraste é a diferença ou oposição entre coisas da mesma natureza. Ou seja, é o contrário à natureza anterior. Como assim? Elton, me explica, não entendi. Bom, se Deus é amor, Satanás é ódio. Se existe o bem, Satanás é o mal. Se existe o certo, existe o errado. Então Satanás ele trabalha dessa maneira, de dois caminhos. O bem, o mal. O certo, o errado. O bom, o ruim. Deus, Satanás. Luz e trevas. Então isso é o contraste. É dessa maneira que Deus trabalha. Então se o selo de Deus é uma coisa, o selo da besta é o contrário da de Deus. A primeira passagem que nós iremos citar hoje em relação a isso aí, para a gente poder entender, vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 13, verso 16, que diz o seguinte. Vamos lá. A todos os pequenos, e os grandes e os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre a fronte. Veja, aquilo que eu acabei de falar anteriormente. Muitos grupos protestantes, pentecostais, neopentecostais ensinam que a marca de Deus, ou que a marca da besta, ou que o selo da besta é um microchip. Não é nada disso. A gente vai entender hoje, nós iremos entender hoje, que a marca da besta, ou o sinal da besta, não é um microchip. Porque ela anda em contraste com o selo de Deus. A outra passagem que nós iremos ler agora está no 5º livro de Moisés, Deuteronômios, capítulo 6, versos 6 a 8. Vamos lá, diz assim. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Veja, então a marca da besta é algo contrário aos mandamentos de Deus, pois também é implantada como no capítulo 13 de Apocalipse. Se lembra de Apocalipse que nós lemos anteriormente? Que a marca de Deus ia ser dada na mão direita, na marca da besta ia ser dada na mão direita e na fronte. Também serve, o sinal de Deus também é a mesma coisa, será dada na mão direita e na fronte. Todos os selos, tanto de Deus como da besta, irão ser dados na mão direita e também na fronte. Se você for ler, se nós formos ler o verso 5 de Deuteronômio capítulo 6, verso 5, lá você vai entender de que Deus está se referindo aos 10 mandamentos, à lei de Deus. E já no verso 8, ele fala que também as atarás como sinal na tua mão por frontal entre os teus olhos. Ali está se referindo claramente sobre a lei de Deus. Mas nós ainda não identificamos qual é o selo da besta. Vamos lá. Em Apocalipse, capítulo 14, verso 7, ele fala o seguinte. Se você tiver uma Bíblia aí,
Por favor, me acompanhe, não deixe eu lendo, porque essa não é a intenção. A intenção é que você leia junto comigo a palavra de Deus para que você possa entender. Você tem que tirar suas próprias conclusões, você tem que estudar, você não deve escutar nenhum pastor, nenhum padre da sua igreja. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, entendeu? Então não adianta. Se você escuta um pastor, se ele está errado, você vai no mesmo erro que ele. Perdão. Bom, está aqui. Em Apocalipse, capítulo 14, verso 7, diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Entenderam aqui? Aqui ele está falando e adorai aquele que fez os céus e a terra. Mas vamos lá. Aqui está falando que a voz está pedindo para que nós adoremos aquele que fez os céus e a terra, ou seja, adoremos a Deus. Em capítulo 14, no verso 9, fala assim: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Opa, aqui já mudou a história. Viu? Aqui a besta está dizendo, aqui a palavra está dizendo, seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora, aí eu faço uma pergunta, se alguém adora a besta e a sua imagem, tem como a gente adorar um artefato, um microchip? Não tem como a gente adorar um artefato, um microchip. Lembre-se, você tem que colocar em mente a palavra contraste. Satanás trabalha em contraste a Deus. Tudo aqui envolve adoração. Coloque isso em mente, nós já vamos entender lá. Isso envolve adoração. Só que a gente ainda não identificou qual é o selo de Deus para a gente saber qual é o selo da besta. Porque você só vai entender qual é o selo da besta quando você identificar qual é o selo de Deus. Ali em Deuteronômio, nós identificamos que o selo de Deus seriam os mandamentos. Mas qual mandamento? Lá não fala qual o mandamento, lá fala que seria a lei de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 6, versos, a partir do verso 5, que nós não lemos o 5, lemos a partir dos versos 6 ao 8. Mas, vamos lá, eu vou fazer a questão de ler o verso 5, que fala assim mesmo. Olha só, eu vou ler a partir do verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa mensagem aqui está no mandamento de Deus, lá em Êxodo capítulo 20. Entendeu? Então aqui está se referindo aos mandamentos de Deus. Mas a gente não sabe ainda qual é o selo de Deus. Está falando que ali que é o mandamento. Mas qual deles? Qual mandamento é o selo de Deus? Porque o selo de Deus é um dos mandamentos. Agora qual? Já que nós descobrimos que o selo da besta aqui já não envolve mais um chip, um artefato, mas se envolve adoração. Veja, em Hebreus capítulo 8, verso 10, vamos lá em abrir Hebreus capítulo 8, verso 10, pode me acompanhar, abra sua Bíblia aí e me acompanhe, que a intenção é essa, que você acompanhe. Para o vídeo, procure o livro e procure a passagem na sua Bíblia e vamos estudar junto. Aqui diz o seguinte, olha só. Hebreus capítulo 8, verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escrevereis. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja que aqui também ele está fazendo referência ao Deuteronômio. Lá, que seria que a lei... que a lei de Deus seria um sinal para nós. Mas ainda não fala qual é o selo de Deus. Mas seria a lei, uma das leis. Um dos 10 mandamentos. Mas vejam, a lei de Deus é colocada na mente. Isto é, a pessoa vai aceitar através do seu entendimento. Irá entender que a lei deve ser guardada. Assim também o sinal da besta vai ser guardado. Vai ser colocado na mente das pessoas, o sinal da besta. Sim, o sinal da besta vai ser colocado na mente das pessoas, guardado. É por isso que não é à toa que ele fala sobre fronte e mão direita. Mas vamos entender o que quer dizer essas duas coisas. Fronte
Ou testa, que é a mesma coisa, ou mão direita. Veja, fonte quer dizer consciência, quer dizer entendimento, quer dizer razão. Entendeu? Que você irá entender o que quer dizer esse selo de Deus. Que você terá consciência que o selo de Deus é alguma coisa que leva à adoração. A gente ainda vai chegar lá. Na testa, na mão direita, quer dizer trabalho. Quer dizer trabalho. As pessoas aceitam, as pessoas irão aceitar o sinal da besta por necessidade. Ou seja, consciente para sobreviver. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que as pessoas irão aceitar aquele mandamento, irão trabalhar naquele mandamento, irão comprar, vender naquele mandamento. Bom, você já deduziram qual é o mandamento, né? É o sábado. Com certeza, né? Com certeza. Todos nós somos inteligentes para deduzir que realmente o selo de Deus é um dia. Mas ainda não provamos que é um dia de adoração o selo de Deus. Ainda não provamos que o selo de Deus é um dia de adoração, é um sábado. Não provamos. Mas como eu disse para vocês que nós iremos aprender tudo isso à luz da palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer. Bom, já para os que aceitarem o sinal de Deus, e isso será uma aprovação para os filhos de Deus no final dos tempos. Será uma aprovação. Ainda não foi implantado o sinal da besta ainda para ninguém. Não, ainda não. Mas ainda será quando entrar em vigor o decreto. Que decreto é esse? Se o selo de Deus será o sábado, então o selo da besta é o domingo. É o decreto dominical. Mas vamos lá, vamos tentar entender. Os 2 versos que eu irei dar agora irá provar que o selo de Deus é o sábado. Bom, vamos abrir a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 20. Vamos lá. Opa, passei aqui. Ezequiel capítulo 20. Está aqui, capítulo 20. A gente vai ver 2 versículos. Versículo 12 e versículo 20. O versículo 12 diz assim: Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Veja, esse sinal é a mesma coisa que selo, que marca. Você entenderam aí? Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vós. E o verso 20? Vamos ler o verso 20. O verso 20 diz assim: Santificai. Opa, esqueci até de grifar, de mudar de cor a palavra santificai. Santificai os meus sábados para servir, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Olha, este sinal quer dizer marca, este sinal quer dizer separação. Então, isso é que nos irá separar. O sinal, na verdade, é um selo, é uma marca. O que é um selo? Você lembra quando as pessoas que trabalham com gado, eles têm o costume de pegar assim, colocar um ferro quente na ponta, naquela ponta daquele ferro quente, tipo um carimbo, vem o nome do dono, o nome da fazenda, sei lá, não sei como é que é feito, e coloca aquele ferro quente para marcar o boi. Para marcar o boi, para dizer que aquele boi é propriedade daquele dono. A mesma coisa, o selo será marcado. O selo é para identificar que aquela pessoa ela é propriedade de Deus. O selo é para isso, é para marcar. O selo é para isso, é para separar. Você tem que sentir separado. Então nós já sabemos que o selo de Deus é o sábado. Nós já descobrimos que o selo de Deus é o sábado. Se o selo de Deus é o sábado, então o contraste do selo de Deus será que é o sábado, então o selo da besta é o domingo. Esses 2 dias são dias de adoração. Agora, que lado você está? Mas ainda não terminei. No mesmo livro ainda de Ezequiel, mas será no capítulo 22, verso 26, olha o que diz. Diz assim: Os seus sacerdotes, ou seja, os seus padres, os seus pregadores, os seus pastores, transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Ou seja, não estão nem aí para o que eles fazem, ou deixam de fazer. Não sabem de fazer diferença entre o santo e o profano.
é aceitável, ou seja, o profano, tudo é aceitável. Agora, o que quer dizer esconde os olhos? Do sábado esconde os olhos. Quando eles falam que do sábado esconde os olhos, eles têm consciência do sábado. Eles têm a consciência da guarda do sábado. Eles sabem que o selo de Deus é o sábado. Eles reconhecem isso. Mas o inimigo é tão sagaz que cegou tantos nossos pastores, tantos nossos padres e, infelizmente, também muitos dos nossos irmãos estão cegados com esta doutrina. Mas ainda não terminou. Veja, o sábado, segundo a Bíblia, é santa. Mas eles desviaram os ouvidos, os olhos. O domingo é um dia comum, um dia pagão, mas eles aplicam santidade. E mesmo assim a Bíblia não fala nada. Para encerrarmos, é que eu estou meio gripado, mas para encerrarmos, vamos para Apocalipse capítulo 7. Capítulo 7 fala o seguinte, essa será a nossa última passagem. Em Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 3 diz: Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Entenderam aí? Irmãos, Deus, Ele está separando um povo. Ele está separando um povo. Ele está escolhendo essas pessoas. E essa escolha é assim, é dessa maneira. É com esse estudo. É com esta mensagem. Você já percebeu que o selo de Deus é um dia e que o selo da besta também é um dia. Mas você já percebeu que o selo de Deus envolve adoração e que o selo da besta envolve adoração. Mas também você percebeu que o selo de Deus é o sábado e que o selo da besta é o domingo. Veja, Deus está separando, Deus está dando chance, Deus está dando tempo para que você descubra, para que você perceba qual é o selo de Deus. E hoje você descobriu que o selo de Deus é o sábado e que o selo da besta é o domingo. É um dia de adoração. Faça parte do selo de Deus. Faça parte do povo de Deus. Porque essa é a separação. Selo significa separação. Selo significa marca. Selo significa propriedade. Você é propriedade de Deus ou você é propriedade de Satanás? Ou você é propriedade de Deus ou você é propriedade da besta? Lembre-se, Deus está dando chance e essa chance é hoje, é agora. Fique na paz, que Deus abençoe você e que Deus ilumine cada vez mais o seu espaço. Entregue a sua vida a Ele, se ajoelhe e clame a Ele. Peça entendimento e sabedoria a Ele para que Ele encaminhe você, que Deus ilumine cada vez mais os seus passos. Amém para todos. Fique com Deus.